Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da segurança pública na saúde mental da população negra. Para você que está chegando agora aqui no Contras Fluxo e não sabe ainda como é que funciona, nós somos estudantes ou recém-formados de psicologia, então você vai encontrar aqui uma série de episódios onde vai falar sobre diversos tipos de assunto. Temos playlists sobre a consciência negra e é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E para isso eu chamei duas pessoas muito feras no assunto e o papo vai ser muito bom. Fanny, seja bem-vinda. Walter, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Fanny Santos, eu sou comunicadora política, sou ativista e defensora dos direitos humanos e agradeço muito pelo convite e estou feliz de estar aqui com vocês para a gente ter essa troca. Mestre Walter, você já é da casa, né? Pois é, né? Já estou da casa, internautas. Eu sou Walter da Mata, sou psicólogo, mestre em psicologia social, ambas formações pela UFBA. Sou professor universitário da UniFTC, do Centro Universitário Rui Barbosa e também fui ex-presidente, né, do Conselho Regional de Psicologia da Bahia por 2 gestões. E foi meu professor, né? Exato. Vai botar isso no currículo, não? Pode sim. Devemos. Gente, a gente estava discutindo aqui que caminho nós iríamos começar. E eu confesso para você que são tantos caminhos para falar sobre a saúde mental da população negra que nem sei por onde começar. Se tivesse aqui uns papelzinhos, ia jogar para cima, porque são tantas coisas que não abarcam em um só episódio, não é isso? Mas, infelizmente, a gente passou por uma situação agora muito, muito crítica aí no Rio de Janeiro, que eu acho que a gente poderia começar já falando sobre o que aconteceu esses dias atrás aí. A gente presenciou o maior massacre da história do Brasil, né? A maior chacina da história do Brasil, passando ali o massacre do Carandiru, né? E às vezes eu gostaria de pensar que as pessoas entendessem o quanto isso é impactante negativamente para a nossa população, assim, né? Chegar o Estado, né, ou as polícias terem essa permissão de chegar num território, numa favela, numa comunidade, como aconteceu nos complexos, né, do Alemão e da Penha, e simplesmente matarem 132 pessoas. Qual é a permissão que a gente está dando para os agentes de Estado fazerem isso, assim, né? A gente sabe que é uma questão de segurança pública que já vem de anos, em especial no Rio de Janeiro. Como que a gente consegue pensar a saúde mental, né, dessa população que chega... Às vezes eles não chegam e matam, mas eles chegam e tem a troca de tiro, e aí a gente fica sem escola, né, fica sem saúde, porque também fecha posto de saúde, né? A gente não pode sair de casa, ou tem uma bala perfurando a nossa casa, né? Ou ter que abaixar na própria casa ali para não ter risco de bala perdida. E aí como que a gente consegue pensar num direito a ter uma sanidade mental numa situação como essa, né? Agora que a gente está falando especificamente da chacina, né? Mas todo esse território, todos os territórios de favela sofrem cotidianamente, né? Se não é com o braço armado do Estado, sem ter o seu direito conquistado ali dentro, né? Uhum. Então, ou é pela ausência ou é pelo excesso ali de violência, né? Então, enfim, a gente não consegue ter como pensar numa saúde digna para essa população, porque, pelo menos através de políticas públicas ali, a gente não consegue ter esse direito ali conquistado cotidianamente, né? A gente tenta através de debates, né? Enfim, aproximando as pessoas também do porquê que essas coisas estão acontecendo, né, ali politicamente, mas ainda assim é muito, enfim, muito
às vezes até desestimulante, né, para a gente que vivencia e que também trabalha diretamente com isso. Mas, enfim, a gente segue também acreditando que um dia a gente vai conseguir mudar, assim, tudo que vem acontecendo, né? É desestimulante mesmo? O que é que o senhor diria sobre isso? Olha, é difícil, mas eu não diria, pelo menos para mim, desestimulante. Né? Seria negar todos os meus estudos, todas as minhas lutas, do que eu penso, do que eu acredito. Sei, por exemplo, eu sou pioneiro nos estudos de psicologia e relações étnico-raciais aqui na Bahia. Né? O primeiro trabalho na UFBA foi meu. Quando eu olho para trás, agora eu estou vendo uma galera estudando isso, sabe? Então eu não posso dizer que eu vou desestimular. Agora é difícil. E você, de certa forma, você já entra sabendo que é difícil. Porque, digamos, as políticas públicas, né, que os governos, né, os orçamentos, a CEPROME trabalha com o menor orçamento do Estado, em termos da Secretaria. Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Quem tem o menor orçamento é ela. Então você tem que tirar leite de pedra. Né? A secretária Ângela, né, ela precisa fazer isso hoje, tirar leite de pedra, porque eu sei que eu trabalhei junto à CEPROME. Né? Então, eu diria que é uma felicidade você lutar, sabe? Tem todos os avanços e retrocessos. Nós vivemos, né, um período de avanços, mas bastou entrar um governo federal reacionário que um monte de políticas foram dinamitadas. Por exemplo, a população LGBT até hoje reclama que o governo Lula não conseguiu colocar ela no patamar do governo Dilma, porque a destruição do governo anterior foi devastadora. Você destruir é muito fácil. Então eu diria que não dá para. Você não dá. Você fica triste, você se indigna, mas você não tem condição. A vida não te dá o direito de você perder o estímulo, sabe? Não dá. Não, é isso, né? Eu acho que trazer como... Às vezes a gente para pensar e fica, né? Quanto mais tempo a gente vai precisar continuar falando as mesmas coisas, né? Ainda que tenham essas conquistas que de fato acontecem, mas a gente não consegue entrar num equilíbrio nunca, né? Parece que a gente tá tendo ali as pequenas conquistas e aí depois o outro lado já vem, assim, muito mais forte, né? E traz esse baque, assim, de pensar, é claro, né? A gente, às vezes, vai parar para pensar que é difícil, né? Que pode ser desestimulante, mas, de fato, eu faço o que faço porque ainda existe a esperança, Exato. né? Então, alguns momentos de reflexão, de pensamento, de tristeza, né? Mas, de fato, não tem como a gente parar, né? E o desestímulo, ele vem dessa forma, mas é só por alguns minutos também. Porque não tem o direito mesmo, né? Sim. Se você parar, de Não fato... temos tempo, se já estão passando por cima, imagine se parar mesmo. Né? Penso que o outro lado, né? O lado reacionário, talvez eles passem pelas mesmas situações, embora eu possa dizer que não é a mesma, tá? Porque eles veem os avanços, né? Eles veem as políticas acontecendo e eles ficam desesperados, né? Estamos no momento agora, escalar 6x1, para ver se acaba. Eles devem dar um desespero incrível. Agora, óbvio, que no fundo, mesmo esses pequenos avanços, nem equiparam, não equilibram a balança, que a desigualdade é gigantesca. Sim. Então as migalhas, digamos assim, que caem, a gente consegue, mas as pessoas são tão reacionárias, elas estão tão mesquinhas, que nem isso eles querem. Né? Hoje a discussão é a uberização do mercado do trabalho. Né? Então, é a escala 7x0. O que o patronato quer é isso, né? Que as pessoas não tenham ganho pelo que trabalhe. Ou seja, a ideia de que vai enriquecer trabalhando. E a gente sabe que é uma falácia, é uma mentira.
né? Os Ubers trabalham 12 horas por dia, de sábado a sábado, e não são ricos. Fanny, você que viveu a realidade do Rio de Janeiro, você tem pouco tempo aqui em Salvador, não é isso? Sim, um pouquinho mais de um ano. E possivelmente você viveu uma realidade lá no Rio de Janeiro e você está vendo a realidade aqui em Salvador. Eu poderia dizer que, com base do que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, temos uma bomba relógio que pode isso acontecer a qualquer momento, ou você acha que não? Sim, eu venho do Rio, inclusive eu venho do Rio de uma forma bem violenta, né? Na época que eu saí de lá, eu estava enfim, com meu companheiro, né? E a gente precisou se mudar de lá porque ele sofria ameaças, né, do Estado, da polícia, até pela sua atuação política também. Então, era a terceira vez que ele estava sendo ameaçado. A gente já tinha mudado de casa, já tinha ficado fora da cidade durante um tempo, e a terceira vez a gente resolveu sair do Estado, né? Por isso que eu venho para Salvador, por isso que eu venho para cá, porque era uma rede ali de apoio que eu já tinha, né? Pessoas conhecidas. E sobre essa situação de segurança pública, né, aqui, Bahia e Rio, os dados estão aí, né? E a gente vê que hoje o estado que mais sofre com letalidade policial é a Bahia, né, no Brasil, assim. Então, pode não ter acontecido um massacre de 132 pessoas mortas num território em menos de 24 horas, né? Mas a gente vê diversas chacinas acontecendo também. A gente vê que as cidades extremamente violentas o tempo todo, né? Crianças morrendo por conta da letalidade policial também. Então, assim... E tudo isso também, que é o que diferencia de lá é o governo, que aqui é um governo, né, progressista e lá é um governo de extrema-direita, né? Então, e lá sempre, a maioria do tempo, foi dessa forma, né? Eu acho que essa é a única diferença que a gente vê, que é quanto um governo progressista que poderia ali oferecer uma segurança pública que funcione para as pessoas, né? Que funcione para todo mundo, inclusive para quem mora dentro de um território de favela, né? De uma comunidade, assim. Então, é difícil trazer, assim, uma grande diferença. Eu acho que tem formas diferentes de fazer o errado, né? Não tem muito... A gente está sofrendo de uma forma estrutural com a segurança pública, né? Enquanto a gente o dinheiro da segurança pública for apenas para se tornar polícias, né, ali como se fosse um campo de guerra, né, como se estivessem num campo de guerra, investindo apenas em fuzis, em camburões, né, em equipamentos de guerra, a gente vai continuar matando pessoas, né, e a segurança pública não é política de morte, né. A segurança pública não é massacre. A gente precisa pensar a segurança pública a partir da cultura, a partir de outros caminhos também, né? E não só o braço armado do Estado, assim, né? Acho que se o governo parasse para ouvir mais a sociedade civil, para ouvir mais a população, né? O que precisa? Uma luz, né, numa esquina, isso também é segurança pública, né? Abrir um local de cultura na esquina de um lugar que é abandonado também é segurança pública, porque aquele lugar também vai passar a ser mais movimentado, vai ter mais cultura, as pessoas vão conseguir viver ali dignamente com seu lazer. Isso também é segurança pública. Só que isso não é pensado, né, dessa forma, assim, enfim. Pensando em segurança pública, trazendo um outro olhar aqui para nossa conversa, que está tensa mesmo. O senhor está sabendo que o senhor tá quase para ser preso, né? Eu soube, né? Um corte que saiu de um outro episódio. Se esse homem precisa ser preso. O senhor tem que saber o que o senhor vai falar aqui, senão o senhor vai ser preso. Né? Eu posso sair daqui diretamente algemado. Por falar das minhas opiniões, né? Opinião e
a verdade. A verdade, né? Que uma coisa poderia ser simplesmente fonte da sua cabeça. Beleza. E não é fonte da sua cabeça, né? Não. Como o senhor se sente trazendo a verdade aí para a sociedade, trazendo luz para a verdade e as pessoas não querendo ouvir, né? Olha, eu como cientista, eu parto do pressuposto que a verdade é provisória. A ciência trabalha dessa forma. Não tem verdades absolutas, né? Uma pesquisa pode dizer tudo que a outra pesquisa disse e a ciência é feita dessa forma, né? Então, eu obviamente, dentro do que eu estudo, dos fenômenos que eu analiso, eu faço recortes de autores, né, abordagens, né, dentro da psicologia. Eu sigo alguns pesquisadores e eu me fundamento nessas pessoas e também nas minhas pesquisas, como pesquisador que eu sou. Né? Então, eu não posso dizer que eu trago a verdade absoluta. Eu não tenho como se diz, esse desejo de ser o profeta. Não quero ser profeta. Mas, obviamente, o que eu quero falar, né, o que eu afirmo enquanto uma realidade, é baseada em evidências, né? Ou que outros pesquisadores fizeram, ou que eu pesquisei e encontrei aquela resposta para aquele fenômeno. Por que o senhor acha que é tão difícil para uma população branca ouvir, de fato, o que acontece com a população negra? Bem, primeira coisa, falta de empatia. E volto a dizer, eu falei no outro episódio, e volto. O Brasil tem um grande problema. O mito da democracia racial. No país onde não há pretos nem brancos, somos todos mestiços. E num país de mestiços não existiria racismo. A população branca que não passa pelo racismo e se considera mestiça, e aí bote entre aspas essa mestiçagem, ela não dá legitimidade para as pessoas que passam por episódio de discriminação racial. Ela vai culpar a vítima. Vamos voltar para o Rio de Janeiro? Sim. A população culpa os que morreram por terem morrido. Entendeu? Como se fosse uma escolha única. Sim. A ideia do individualismo, onde todo mundo pode escolher, todo mundo tem as mesmas oportunidades e você escolhe porque quis. Isso é um mito. Ninguém olha para trás e vê como se estrutura a sociedade. Vamos pensar a escolaridade daquelas pessoas que morreram? Elas poderiam estar no meu lugar, com a escolaridade que têm, com o tipo de educação que recebeu, e não adianta dizer que eles não quiseram estudar. Porque é, mais uma vez, empurrar para o indivíduo um problema que é social. Entende? Então, essas coisas, o mito do liberalismo, individualismo e da democracia racial, dificulta a pessoa branca de entender porque ele não quer passar. É uma dificuldade, por exemplo, de nós homens, entender que uma cólica menstrual pode descompensar a mulher, porque nós não passamos por isso. E aí, nosso discurso é tirar a legitimidade daquela dor, né? Infelizmente, isso passa muito pelas pessoas que têm, obviamente, dentro das relações, o poder. São relações de poder, né? E a gente sabe muito bem nesse Brasil qual é a cor do poder. É isso. Mesmo você dizendo que a verdade não é única, mas é a verdade. Nesse momento, essa é a verdade. Essa é a verdade. Fanny, você enquanto mulher, né, preta, de Salvador agora, né, 1 ano e meio. Com calma, assim, pisando devagarinho. Já comendo acarajé? Já, Com certeza, adoro. já sabe o significado do Laele? Desde antes de vir pra cá. Não, o significado mesmo, né? Porque lá no Rio, Não, Laele sim, tem outro sim, significado. Mas você, enquanto mulher preta, né? Sim. Mulher que está de frente, vivendo tudo isso. Como é que você enxerga, né, a saúde da população negra, da mulher, inclusive? Porque, querendo ainda, a população negra masculina ainda tem um certo lugar de privilégio dado pelo machismo aí, né? Não estou aqui querendo dizer que é privilégio comparado a um homem branco. Sim. Mas, querendo ou não, a mulher preta ela ainda está numa outra camada que ainda assim é mais atingida, né? Eu não gosto de sobrepor dores, né? Mas Sim. não vamos sobrepor dores.
Mas existem recortes muito específicos. Inclusive, quando você traz sobre gênero, assim, a mulher negra na sociedade, ela tem um excesso ali de sobrecarga absurda, né? Voltada ali para a saúde mental mesmo, né? Dessa mulher. Mas quando você até coloca nessa situação do homem negro e tudo mais, eu também gosto de fazer um paralelo que os homens negros, eles às vezes não costumam nem chegar nessa parte, né? Porque eles morrem antes também. Então, acho também interessante trazer um pouco disso, do quanto que é necessário a gente debater, sim, recortes de gênero dentro da população negra, para mulheres negras, mas também para homens negros, né? Porque existem recortes muito específicos, inclusive que precisam de categorização mesmo, né? Dentro da sociedade, assim. Mas, de fato, enquanto uma mulher, a gente não tem... a gente não acredita no que a gente fala, né? O que aconteceu há pouco tempo negaram foi anestesia também para não negar atendimento médico para uma mulher que chegou sangrando no hospital. Ela morreu porque acreditaram que fosse um aborto. Como que a gente para pensar nisso? A tamanha violência que essa mulher sofreu, assim, né? Dentro de um sistema de saúde. Como que a gente consegue se sentir acolhida, segura dentro da saúde hoje, né? Do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, assim, vendo uma situação como essa, né? Então, acho que, de fato, são coisas que existem esses recortes, né, que a gente precisa trazer, que são muito específicos quando a gente está falando de mulheres negras, porque a nossa dor, ela não é reconhecida, ela não é vista, como a gente estava falando aqui antes de começar, né? Negam anestesia durante o parto para mulheres negras porque elas podem sim aguentar mais, né? Aguentam a dor mais do que uma mulher branca, né? Então, a gente não vê isso acontecendo com mulheres brancas, né? Como eu acabei de falar. Então, acho que são coisas muito específicas que vêm histórico da escravidão, né? De mais de 400 anos aí. Essa questão da anestesia, que deu esse bafafá todo, que estão pedindo a prisão de Walter aí. Então não, né? Foi um único hater. Mandar uma mensagem aí, haters, vocês são bem-vindos. Nem precisa dizer por quê. Porque... mobilizam, né? E aí nosso próprio público também já respondem vocês. A gente não precisa nem ter esse trabalho de responder a vocês. Mas foi exatamente essa questão da anestesia, que o parto é uma coisa que já foi ali, já trazido por Walter, você está trazendo aqui, mas outras mulheres, inclusive pretas, trouxeram isso. Me negaram no tratamento dentário, por exemplo. E por quê? Porque disseram que eu era preta e aguentava mais dor. E aí trouxeram outros fatos ali nos comentários, que de fato não só apenas nas questões do parto, né? A sociedade vê, de fato, a mulher preta aí como se fosse forte mesmo, né? E aí, guerreira. Guerreira. O termo para mulher preta é guerreira. Mas teve gente que não gosta de mulher guerreira. Falar não, que mulher... Mas geralmente é essa coisa da mulher guerreira. Essa é a representação. E o pior de tudo, que a mulher guerreira, ela é só. Sabe? Ela não precisa de afeto. Ela se resolve sozinha. E isso descamba para mais um problema da mulher negra, que é a solidão da mulher negra. Né? A mulher que não é amada porque ela é autossustentável. Ela não precisa de ninguém. Isso é terrível, né? Então, as mulheres negras, elas têm que pensar, né? Que elas são as últimas a serem escolhidas, né? No mercado, né? Do azaracional, na prateleira, né? Das relações, porque ela não performa a ideia nem da mulher. Ou ela é a messalina, a boa de cama, ou ela é a guerreira, e nenhuma das duas elas são alvo daquilo que a gente chama do amor, né? Da companhia, porque essas mulheres são, digamos assim, autossustentáveis, elas se resolvem por elas mesmas. É um não lugar, né? É um não lugar. É um não lugar.
E aí a bola volta pra você, Fanny. Eita. Depois dessa, aqui se a gente estivesse aqui na altinha da praia, eu já ia cabecear aqui pra você, minha filha. Manda. Não tem que mandar não, é isso aí que Walter disse. Eu não sei nem se tem o que se dizer depois disso, né? Mas eu queria também te ouvir um pouco sobre a solidão da mulher preta mesmo, né? Eu acho que se inicia muito até mesmo na infância, né? Quando na escola, quando os nossos amiguinhos, né? A gente quer brincar e saem de perto, quando a gente quer ir para casa do amiguinho, a mãe não deixa, né? Às vezes as crianças são até amigas, mas a mãe não quer perto. Então, quando a gente tá falando de mulheres negras, né? Que são historicamente também violentadas o tempo inteiro. Como que elas vão ensinar algo que elas também não aprenderam? E eu acho que hoje a gente consegue ter noção de que a gente pode conversar com um amigo, que a gente pode conversar, a gente pode desabafar e falar do que a gente está sentindo, mas antes não existia, né? Era isso o tempo inteiro, de guardar suas emoções, de sentir tudo aquilo ali e transmitir através da raiva, muitas das vezes da violência, né? E que às vezes ela se espelha na criação. Enfim, a gente vai ali também para a adolescência, ser negado porque você tá, não sei, né, não tem um namoradinho, né, ali da escola, e aí já inicia ali a parte mais amorosa da situação, né, também. E você vai crescendo com aquilo ali dentro de você, né, de uma não aceitação, não lugar, né, você nunca vai querer ser a pessoa a ser beijada ali, né, também, enfim, das pessoas que não querem estar perto. Acho que a falta de acolhimento, né, assim, da nossa própria rede também faz com que a gente chegue nesse lugar da ausência do afeto. E quando a gente vai para a relação amorosa, assim, né, enquanto adulto e tudo mais, o racismo é o tempo inteiro, né, ainda mais pessoas que estão em círculos de pessoas brancas, e acabam se entrando, às vezes, numa relação ali interracial também, sente muito isso, né? Esse impacto da ausência de afeto ou das microviolências do dia a dia, que também se acumulam ali para a gente ter essa questão da solidão, né? E eu acho que a solidão, ela não vem só pelo afeto, né? Mas pela ausência dos cuidados, né? A ausência da gente ter a possibilidade de estar num momento de lazer, por exemplo, né? De ter o nosso cuidado, nosso próprio cuidado, né? Quando a gente deixa de fazer coisas para fazer coisas para os outros, né? Quando você traz essa questão a coisa dos outros, eu leio é o que mais a gente as faz, coisas, né, né? dos homens, né? Isso, na maior parte das... Mas é dos homens, é dos filhos. Que normalmente são homens, porque as Sobrinhos. mulheres são treinadas para cuidar. As próprias crianças são Exatamente. treinadas para cuidar. Cuidar. Então, com Fanny, quando diz dos outros assim, eu acho que ela tá pegando leve aí com os homens. É dos homens, as coisas dos Sim, homens, né? Sim, na maior Anteriormente parte eu tava acho que já tá certa. São os homens. Anteriormente eu estava gravando aqui um episódio sobre a saúde da mulher obesa, né? Uhum. E chegamos à conclusão que uma das grandes dificuldades que a mulher tem no processo de lutar contra a obesidade é o machismo. Porque ela já performa-se o lugar de cuidado dentro da sociedade, que para ela cuidar dela, ela tem que antes cuidar dos outros, para depois ela conseguir cuidar dela, né? Não sobra tempo. Não sobra tempo. Exato. Um exemplo, se ela vai ter que fazer comida, né? E aí ela tem que fazer uma comida diferenciada, porque o marido dela, pensando aqui num exemplo, não que seja todo mundo assim, às vezes não quer fazer a dieta, comer comida mais saudável, ou não precisa estar lutando contra a obesidade. Aí é a comida do marido e a comida dela. Se tem que lavar roupa, a mesma coisa, ela performa esse lugar de cuidado, que no momento que ela vai cuidar dela, e como é que eu digo para essa pessoa Já perdeu as forças. Já perdeu as forças. E é muito mais fácil para um homem lutar contra a obesidade, aí você vê números muito mais de mulheres que estão no estado de obesidade do que homens. Por quê? Esse é um atravessamento. O machismo. Mas dando uma virada novamente aqui na nossa conversa,
pensando na população negra universitária, e aí o senhor tem talvez uma bastante referência para falar sobre isso, o senhor acha que essas questões de atravessamento racial também se atravessa dentro do curso de psicologia? Eu vejo mais pessoas brancas dentro de uma abordagem, mais pessoas pretas dentro de outras. O que é que o senhor tem para mim falar sobre isso aí? Acho que ninguém fala sobre essas questões de atravessamento racial. Posso dizer o seguinte, né? A psicologia, ou o curso de psicologia, ou a profissão psicologia, ela é um ente social. Ela está dentro do contexto das relações sociais. Assim como o curso de história, assim como o curso de medicina, assim como o curso de filosofia. E, obviamente, tudo isso existem representações. O curso de psicologia, né, ele ficou durante muito tempo, se não me engano, de 73 até 1995, numa única universidade, que foi a Federal da Bahia. Né? A segunda curso foi da Rui Barbosa, em 1996. E, para você ter uma ideia, é um curso que era basicamente feito por professores brancos para estudantes brancos. Curso de psicologia, né, quando eu fiz o vestibular, eram 26 concorrentes para cada vaga. Então você vai ter pessoas brancas estudando, pessoas brancas ensinando e o pior de tudo, teorias brancas no centro da coisa. E, obviamente, dentro do fatiamento das áreas de atuação, você vai ter a psicologia clínica como grande desejo do estudante de psicologia, mas eu posso dizer claramente, até por experiência própria, o estudante negro de psicologia, ele não vai se sustentar na clínica. E por que ele não vai? Porque a rede de relação dele não permite isso. Ele próprio não tem nem dinheiro para fazer sua terapia. Que dirá os colegas deles, o entorno dele? Não tem. Esse profissional terá que migrar para as outras áreas. Então, tradicionalmente, você vai ver negros aonde? Na área da psicologia social, das políticas públicas, psicologia organizacional, que são consideradas áreas que são desprezadas dentro do imaginário do desejo. Então, o curso de psicologia, ele é marcado. Neuropsicologia é uma área branca. Entende? Porque ainda tem os investimentos. Os investimentos de pós-graduação. Que, digamos, a psicologia organizacional você consegue entrar sem essa pós-graduação. Mas uma neuropsicologia, uma psicologia hospitalar, com certeza. Embora não seja necessária enquanto uma exigência, as pessoas dizem que é desejável. E esse desejável tira. Olha o custo de uma pós-graduação em neuropsicologia. Entende? Então, o racismo atravessa pela forma do classismo. Porque preto e pobre é pleonasmo no Brasil. O que é que o senhor diria aí para um estudante negro que está no curso de psicologia, né? O senhor já fala isso, porque o senhor, enquanto professor, né? Mas o senhor falaria para as outras universidades. O senhor não tem todo o tempo do mundo para dar aula em todas as universidades. Eu diria o seguinte, faça a sua psicologia racializada. Entender que a psicologia é racializada. Toda a psicologia é racializada. Mas entender que tipo de psicologia você está fazendo. Porque os brancos, eles estão inseridos numa raça. Embora eles não digam, quando a gente fala em raça, a gente não pensa em branco. Mas o branco é uma raça. E tem todos os marcadores de raça. E, obviamente, os estereótipos destinados à sua brancura. Então, a nossa psicologia, ela é racializada na perspectiva de que ela é feita para os brancos. Só que não é dito. É dito que é universal. Esse é o grande engodo. Coloca-se um padrão normativo. Esse é o desenvolvimento normal. Eu pego uma teoria de desenvolvimento e pego esse modelo e vou na comunidade indígena e diz que
é igual. Não dá para ser igual, desculpa. O desenvolvimento de uma criança indígena não pode ser igual a uma criança da Suíça. Não é igual. Então, a psicologia racializada, você precisa, de certa forma, mudar a cor da psicologia. O estudante negro precisa pensar porque ele é atravessado. Ele é atravessado por tudo isso. Ele também foi marcado, ele foi categorizado, ele foi analisado também em cima dessas teorias. Para a população negra mesmo, como é que tá? O pessoal está abrindo mato assim, está começando? Como é que o senhor acha que já está? Já está passando assim uma estrada? Como é que o senhor diria? É uma estrada de barro? Eu diria que estamos ainda na terraplanagem. Entendi. E o senhor veio na faquinha? Na terraplanagem. Não, eu estou pensando no senhor. O senhor lá atrás. Não. O senhor veio na faquinha, no Faquinha, canivete. no canivete, não tinha nem cortador de unha tirando os matos, né? Por aí, né? Ser pioneiro não é fácil. Não é fácil porque você vai ter todo um movimento para te desestimular. Sim. Sabe? Que você está vendo coisa, que você está sendo maluco. O tempo me deu razão. Mas, e eu sabia, ele não me desestimulou porque o lugar que eu percebi que tinha o que fazer o psicólogo para a população negra era real. Era, na época, a Cooperativa Educacional Steve Biko. Eram meus alunos negros que precisavam de um olhar da psicologia para ajudar eles a saírem do lugar que eles estavam. Era incrível a quantidade de alunos da Steve Biko naquele momento que eles diziam que queriam fazer história. Aí eu perguntava por quê? Para saber a minha história. Gente, no fundo, não era para descobrir a sua história. Quando você aprofundava a conversa, era a autoestima baixa de não achar que poderia passar num curso de alto prestígio. Entende? Entendo. Então, é aquela história. Tem uma frase que repercute na criança negra, né? É uma dita na infância e repercute pro resto da sua vida. Procure o seu lugar. E o nosso lugar é sempre o pior lugar. É o lugar que sobra, sabe? A ideia de ser muita areia para o seu caminhão, né? Essas coisas realmente colocam você numa espécie de diminuição das suas competências, das suas capacidades. E o seu desejo vai morrendo dentro de você. Certa vez você me falou, enquanto estava... você me falou depois, mas você me contou que enquanto presidente do Conselho Regional de Psicologia, em uma dessas gestões, as pessoas se surpreendiam, né? Porque você era o presidente. Uma só, não. As duas gestões nas quais, eu diria, tanto na que fui vice-presidente como as duas que fui presidente. Quando chegava para representar o conselho, não era a imagem, a representação do psicólogo, ainda mais da autarquia. Então, eu fiquei todo o tempo dentro do Conselho de Psicologia que fiquei, era uma dificuldade para as pessoas que não sabiam quem era Walter da Mata, para quando aparecia o homem Walter da Mata. Pense que todo mundo, quando está falando com um desconhecido no telefone, cria uma imagem. Entende? Não era a imagem. Eu não era a imagem do vice-presidente que estava falando ao telefone do outro lado. E aí o susto acontecia. Ou ainda talvez aconteça. Fanny, me fala sobre um pouco o trabalho que você tem feito aqui na Bahia. Eu sou coordenadora de comunicação do Instituto de Defesa da População Negra, que hoje é uma instituição que ela tem atuação jurídica, política, né? E se utiliza do poder judiciário para conquistar direitos para a população negra, né? Então, a gente tenta alcançar o STF, o STJ, a gente tenta alcançar ali os tribunais superiores, né? Para, quando os casos chegam para a gente, de uma forma ali, às vezes um pouco mais individualizada, tentar entender como que a gente consegue coletivizar aquele caso. Como, por exemplo, né,
o que aconteceu com a ação da DPF das favelas, né? Que foi uma ação ali jurídica conquistada pelo campo da sociedade civil, né? Para ter um plano de diminuição da letalidade policial do Rio de Janeiro, né? A minha atuação ela fica ali mais no âmbito do Rio, mais Brasília também. O IDPN tem ampliado um pouco essa atuação, né? E aqui em Salvador, né? Mais especificamente, que é onde eu moro, fica mais ali no campo mesmo da mobilização, né? Como a gente conseguiu, quando aconteceu nessa questão do massacre do Rio, juntar as pessoas para poder denunciar também, né? Então, chegar, conseguir uma reunião, né? Juntar as pessoas da sociedade civil, a população que está indignada também com as coisas que aconteceram e que tem esse compromisso político também de voltar para a população que o que aconteceu não é normal, né? Que a maioria da população está pensando, né? O que a gente falou aqui de ser, de achar que a vítima é o culpado, né? Que a gente comentou aqui. Não tem esse pensamento, né? Então, eu me utilizo muito da comunicação também para poder popularizar todo esse debate. E hoje, né, a gente tendo aí esse amplo avanço das redes sociais, dos assuntos, né, disputa de narrativa que é muito intensa, né? Inclusive, a gente perde muito porque a gente não tem recurso também, né, ali para comunicação, para poder bater de frente com as pessoas que vêm, por exemplo, falando que bandido bom é bandido morto, né? Ou que chega de uma forma muito mais com senso comum, né? De toda a população. Então, minha atuação é no campo da comunicação, em que a gente utiliza a imprensa, né? A gente utiliza a rede social, utiliza todos os meios e veículos de comunicação possível para tentar mudar o que está colocado para a gente, assim. E também alcançar a favela, alcançar na nossa base, né? Ali, os territórios, porque é onde a população também não tem tempo de pensar muito sobre o que acontece, né? Elas só sentem. Então, levar informação para essas pessoas, levar informações de uma forma um pouco mais facilitada, né? Não só através dessa coisa mais pesada, né? Do sofrimento, né? Mas se utilizar através da cultura, de um teatro, de um show de rap, né? O que aproxima a gente da comunidade ali, o que a gente consegue comunicar, né? Com aquela população ali. Então, eu sempre vou pensando ali qual a melhor estratégia. Então, se eu tiver, sei lá, um projeto grande que eu queira aproximar, tenha um bom recurso, né? Para poder levar a cultura para as pessoas. Eu vou tentar ali trazer dentro de um movimento de hip hop ou de funk, ou aqui, né, a gente trazendo aqui para Salvador, do pagodão, por exemplo. Facilitar como pensar de forma estratégica como a gente consegue comunicar, informar essas pessoas, né? E não vai ser só assim no bate-papo que a gente vai conseguir informar. Né? De diversas outras formas. Vai assim. Conseguir, de fato, prender a atenção e comunicar com a linguagem certa para... Audiovisual, por exemplo, é algo que a gente consegue comunicar muito, né? E lá no Instituto, a gente já fizemos até umas 2 vezes um filme, né? Para conseguir passar o que a gente gostaria. Então, pensar essas outras formas, assim, que a gente consiga chegar na população através do que ela mais consome, né? É também o que eu faço. Eu fico assim. imaginando como deve ser desafiador, né? Porque você precisa, ao mesmo tempo, utilizar da tecnologia, né? Fico imaginando agora quais são os meios, TikTok, né? Conseguir comunicar com a população que está começando agora, mas, ao mesmo tempo, tem um atravessamento geracional, né? E como é que você comunica ao jovem uma forma de comunicar que é uma forma diferente do que você comunica com uma pessoa de uma geração mais velha, por exemplo. Porque antigamente era uma forma só. Você comunicava com as pessoas em massa o quê? Era as caixinhas de som dentro da comunidade e carro de som, né? Cartazes. Você usava o mesmo tipo de comunicação para conseguir falar com todo mundo. E hoje em dia você precisa talvez de estratégias diferentes
para conseguir comunicar com essas pessoas. E o pior de tudo, eu acho que também você ter uma narrativa contra-hegemônica. Porque existem as narrativas que são hegemônicas e são muito poderosas. Né? Os veículos institucionais são as narrativas hegemônicas. Machistas, racistas, classistas, elas colocam isso enquanto verdade. Né? E agora nós temos um problema muito maior que advém do uso político da religião. Que se teve sempre essa mistura, a gente não pode esquecer, obviamente, que a Igreja Católica se beneficiou enquanto religião oficial, né, desde o Brasil colônia, mas agora está abertamente. Né? O lugar do comício é dentro de um templo. Né? E a narrativa religiosa que faz uso desse tipo de expediente, ela também é hegemônica. Eu concordo com o senhor, plenamente. Não discordo, não. Eu concordo. Não precisa me chamar de senhor. Eu sei que eu respeito, mas não precisa de tudo isso. Mas porque eu vou ser seu eterno aluno, então respeito sempre vai ter, né? Vou fazer um curso que você vai dar, vai mudar o lugar. Lá ele, com baiano, eu não vou dar um curso que eu vou mudar de lugar de nada. Lá ele. Ao mesmo tempo que ele chama de senhor, eu viro quinta série. Tô vendo aqui, tô vendo. Mudou aí, a chave virou muda chave, logo. virou chave. Rápido. Tem uma coisa que a Fanny trouxe, que eu acho que é importante também trazer luz aqui, que é sobre os paredões, né? Que você trouxe aí os paredões de funk, paredão, né? E aí o Paulo, que foi um convidado nosso que veio aqui, que também está recebendo uma quantidade de haters aí, porque ele foi dizer que a polícia age diferente nos paredões do que é comparado com as raves, né? Sim. Que as raves têm a mesma quantidade de drogas, ou pior ainda do que a quantidade de drogas que tem nos paredões, mas a forma que é tratado os paredões é de uma forma e a forma que é tratado o rave é de outras, né? E aí várias pessoas comentam dizendo que, não, mas nas raves são paz e amor, o paredão não é, e, enfim, até questionando a cultura do paredão e tudo mais. Mas é claro, a estrutura que a segurança pública, e botar a segurança aqui entre aspas, dá aos paredões é uma e a estrutura que dá para a rave é outra. Nos paredões eles já chegam batendo, já chegam quebrando, enfim, enquanto na rave eles... Pense até o local. Sim. Existe todo um local de uma rave que é quase institucional. Tem uma produtora, existem banheiros químicos, existem bares e, obviamente, existe o fornecimento de droga. No paredão, é uma praça em alguma periferia, né? A Praça da Revolução em Piripiri, entendeu? Então, é aí que rola essas coisas. E a estrutura é feita na hora, é toda improvisada. As pessoas abrem seus fundos de carro e tá lá feito paredão. E rola de tudo. Então é diferente a estrutura. Um tem estrutura, outro não tem estrutura. E aí alguns haters comentavam, e por que não fazem em outro lugar? Política pública nem permite que isso seja feito em outro lugar, não oferece isso para a própria população fazer em outro lugar, né? Sim, e agora que está começando a sair, né, dos territórios, assim, o pagodão e vir de uma forma um pouco mais forte, com uma presença, né, dentro da cultura baiana, assim, eu digo de acontecer shows, né, maiores shows, né, acho que tem sido investido, né, orçamento na cultura que está conseguindo trazer esses artistas, não tirar, né, mas acender eles. Sim. Não só no seu território. Então, tudo também tem a ver com, como você falou, né, tem a ver com investimento, né, e os paredões, né, ali nas comunidades, a gente pensar que é o lazer daquelas pessoas, né? É o lazer, é a forma que as pessoas conseguem se organizar coletivamente para ter um mínimo de lazer, né, dentro do seu território. Já que não conseguem levar para lá, eu mesmo vou criar, né? Aqui para mim, para os meus aqui, né? E acho que, enfim, tem muito disso assim também, né? E para além do racismo, né? Dentro
dessa questão da cultura. A criminalização que o pagodão sofre é a criminalização que o funk sofre, né? E é pelo mesmo motivo. Então, enfim, entender essa questão, né? Como que tá chegando ali nas pessoas, e muitas dessas pessoas também, às vezes, dentro do território, não concordam por conta desses estigmas, né? Que são criados também. Enfim. Gente, eu passaria a tarde toda aqui falando com vocês, viu? Mas nosso tempo já está aí, já chegando ao fim. É muito bom ter vocês aqui. Eu acho que já deixo o convite para... Volta já é da casa já me ajudou a arrumar aqui o cenário hoje. Fanny, já fica aí um pré-convite para voltar aqui em uma outra oportunidade. Sim. Mas se fosse para fazer um fechamento, assim, o que é que vocês diriam aí para as pessoas que estão em casa nos ouvindo? Pode ser uma pergunta, inclusive, a gente pode questioná-los, né? Sem precisar ter, de fato, trazer algo concreto, mas o que é que vocês questionariam as pessoas que estão em casa? O que é que vocês trariam enquanto incômodo, né, para as pessoas que estão nos assistindo? Nesse momento, a ideia da segurança pública, ela salta aos olhos, né? Os 132, 132. Que né? foram contados. 132 contados, né? No Rio de Janeiro, nós não podemos esquecer os 21 do Cabula, né? Foram 21 chacinados no Cabula, né? No governo Rui Costa. Mas eu posso perguntar o seguinte: quando foi que o nosso país foi um país pacífico? Um país que foi criado sobre o sangue indígena, né? O chicote no lombo do negro africano, escravizado. Um país que passou por uma ditadura brutal. Qual o resultado disso? Será que o Brasil, em algum momento da sua história, foi pacífico? Esses mecanismos de repressão que houve desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil Império e República, eles não são uma espécie de motivador, né, dessa repressão e desse recrudescimento da violência, né? O caldeirão, a panela de pressão, ela não vai, de certa forma, sendo gestada, fermentada um dia a explodir, né? Então, eu acho que a forma que se trata a população no geral, ela é propícia para que isso volte, né? Como falta de revolta, como violência, como linguagem. Então, é pensar um pouco na forma que o Brasil é governado desde que foi invadido em 1500. Né? A forma que nós lidamos, né, com a maior parte da população é insustentável e ela volta para todos nós como violência. A quem a gente tem dado o direito de sonhar, né? Como a nossa população tem conseguido pensar no seu futuro, né? Eu acho que muitos futuros estão sendo massacrados, né? E é isso, eu acho que a gente faz o que a gente faz porque a gente acredita, porque a gente sonha, porque a gente quer ver mudança mesmo. Mas acho que é isso, a quem a gente tem... a quem tem sido dado o direito de sonhar, é isso, acho que fica com esse questionamento, talvez um pouco lúdico, mas importante, né? Importante. Extremamente também. importante. É engraçado, a gente inverteu, não foi para saúde mental, foi para violência. Olha, tá vendo? A gente mudou tudo. Se tivesse combinado, né? Combinado, não faria isso. Gente, para você que está nos assistindo, se você já chegou até aqui, eu vou pedir para que você comente, né? Se você não comentou ao longo do caminho, deixe sua opinião. O que você também não concordou, pode deixar um comentário, curta, compartilhe. Vai ser algo super simples aí para você, mas para a gente vai fazer toda a diferença, porque o algoritmo vai entregar um pouco mais, vai reforçar aqui o nosso projeto. E eu peço também para que você se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, né? Lá no Instagram nós já temos uma quantidade significativa de pessoas, quase 15 mil seguidores. Uau!
No YouTube, a gente ainda tem poucos seguidores, estamos ali ainda quase com 4.000 seguidores, mas a gente tem tentado aos poucos avançar para trazer um pouco mais luz e voz para todos esses temas que a gente conversou hoje e sobre outros temas também. Hoje nós ficamos por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de vocês.